Graça e paz. Estaremos iniciando mais uma palavra do coração de Deus para a sua vida. E não é em vão que você chegou até aqui. Se prepare, pois sua vida será profundamente impactada nesse dia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Vamos ler. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, este o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. E vamos ler mais o 10 e o 11. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aleluia. Amém, queridas? Pode sentar. Essa história é uma história bastante conhecida. O povo de Israel que é liberto da escravidão, das mãos dos egípcios, das mãos de Faraó. O Senhor usa Moisés. Se você ler do início, você vai ver também a história de Moisés. Foi um milagre, porque Faraó deu a ordem para que matasse os meninos, porque o povo de Israel era um povo que se multiplicava, era um povo abençoado por Deus, assim como eu e como você. E Faraó deu a ordem para que matasse os meninos. Desde o início a gente vê que Deus já existia um propósito para com ele, porque através dele Deus também tinha um propósito para com o povo de Israel. E assim foi com Moisés. Desde o início, uma vida de perseguição, tão novinho, mas o Senhor o livrou, o Senhor deu o livramento, que a irmã de Faraó o livrou da morte. Depois você lê a história na sua casa com calma, porque eu vou dar só uma pincelada e vou trazer para os nossos dias de hoje, porque é uma história que eu me identifico. Nessa noite eu quero falar um pouquinho de propósito, porque existia um propósito para com Moisés, e existia um propósito através de Moisés para com o povo de Israel. É aquele povo que vivia na escravidão, nas mãos de Faraó, na servidão. Mas o Senhor tinha um propósito de libertar aquele povo. Mas como a palavra do Senhor também diz, que o Senhor, endureceu o coração de Faraó para que não deixasse o povo ir, seguir ao Senhor. O Senhor prometeu a libertação desse povo para uma terra que manasse leite e mel, a terra prometida, Canaã, para aquele povo. E assim foi. Mas como nós vemos à frente também, vem as pragas, nós vemos que o Senhor endureceu o coração daquele homem, mas foi tudo um propósito. Tudo foi um propósito de Deus, para que o nome do Senhor fosse glorificado. E não é diferente nem na minha vida e na sua vida, existe um propósito. Humberto estava falando aqui hoje e eu estava me recordando. No decorrer da semana, desde quando Humberto falou que eu ia trazer a palavra hoje, estava sendo dias muito escorridos para mim. Um aninho do Azaf, veio o aniversário da Sophie, logo em seguida um aninho do Azaf. Então muita correria, minha mente estava muito no primeiro aninho dele, a gente fez a festinha dele na quinta-feira. Então, eu vou ser bem sincera, eu não consegui separar aquele momento. Eu tenho o meu devocional com Deus, a gente está no propósito pelo templo, mas eu ainda, como a Aline de antes fazia, tinha que ter um esboço, porque se não tivesse um esboço, eu não estaria aqui. E o Humberto estava falando, eu estava me recordando que a Aline de antes jamais estaria aqui hoje trazendo uma palavra sem um esboço. Totalmente dependente do Espírito Santo. Devido à correria, e minha cunhada foi embora hoje, e a gente tem que dar atenção, tem que cozinhar, tem que cuidar de filho.
Então eu não consegui preparar um esboço, mas essa palavra já estava no meu coração. O Senhor já vinha palestrando comigo sobre ela, acerca do propósito que Ele tinha com o povo de Israel. E eu creio que não é diferente nem na minha vida e nem na sua vida. Existe um propósito, queridos, na sua vida. Existe um propósito na minha vida. Porque outrora eu jamais me enxergaria aqui nesse momento. Como o Humberto falou, ele tem a vida dele, nós temos a nossa estabilidade, e de mim mesmo eu jamais achava que eu precisava estar aqui. Falava para ele, para que isso? Para que essa responsabilidade? A gente tem a nossa família, a gente pode viver a nossa vidinha, caminhar para a igreja. Se a gente quiser fazer parte de algum ministério da igreja, a gente faz. A gente não precisa ter uma igreja, a gente não precisa ter um rebanho para estar fazendo a vontade de Deus. Mas existe um propósito, existe uma promessa, queridos, que nós não é nos nossos braços, mas é nos braços do Senhor. Não é na nossa vontade, mas é na vontade do Senhor. E todo o propósito a gente passa por processos. E quantos processos nós não passamos para estar aqui hoje? Como nós relutamos, eu principalmente sempre relutei contra o chamado do Senhor. E se você ler essa história, Moisés também, ele relutou quando o Senhor chamou ele, quando o Senhor falou com ele no monte, quando o Senhor deu a ordem a ele para que ele voltasse ao Egito. Ele relutou, ele falou, Senhor, porque ele se achava um homem da língua pesada. Senhor, poderia se sentir também incapaz. E como muitas das vezes nós também nos sentimos incapazes. Nós achamos que nós não podemos. Nós nos diminuímos. Porque nós somos homens, nós somos falhos. E vem o medo, vem o temor, vem a covardia. Mas o Senhor não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E assim como ele fez com Moisés, ele falou, vai, porque eu sou com você. É no meu nome que você vai falar. E ainda assim ele tinha medo. E o Senhor falou, vai que eu vou enviar o teu irmão. Ele vai te ajudar. Ele vai falar por você. Eu vou falar com você. Você vai falar para ele e ele vai falar ao povo. Porque ele achava que o povo não ia acreditar, mesmo ele fazendo todos os feitos que o Senhor deu a ordem para ele fazer. Porque bate aquele medo quando o Senhor nos dá uma ordem. Será que a pessoa vai concordar? Será que vai fluir? Será que vai dar certo? Assim foi comigo. Eu falava, Humberto, será que isso vai dar certo? Humberto, mas Deus não falou nada comigo, porque para mim Deus tem que descer na terra e falar assim, diz o Senhor, é eu que estou contigo, filha, vai lá e faz. Mas muitas das vezes Deus testa a nossa fé, Deus nos coloca em provação para ver se nós somos mesmo ousados na fé, se nós somos obedientes à ordem dele. Porque uma vez ele te ungiu, uma vez ele te chamou, querido, você está capacitado para fazer aquilo que ele te chamou, aquilo que ele confiou nas tuas mãos para fazer. Mas muitas das vezes nós queremos nos acovardar com a responsabilidade qual o Senhor confia nas nossas mãos. Mas nessa noite é noite de posicionamento, porque existe propósito, existe promessa, e é noite de você se posicionar, porque assim como a nossa vida, a minha do Humberto foi estabelecida aqui nesse lugar, a de vocês também foram. A vida de vocês aqui não tem sido em vão. Mas é tempo do Senhor levantar homens e mulheres compromissados com a palavra dele. Quando ele falar, filho, vai, você vai. Quando ele falar, filho, fala, você fala. Filho, entrega, você vai entregar. Assim como ele fez com Moisés. Ainda que bata o medo, mas ele te diz, eu sou com você, eu vou com você, eu falarei por você. Não é no nosso nome, mas é no nome do Senhor. E eu também me recordo da história de Jonas, que o Senhor dá ordem a ele para que ele vá a Nínive e pregue sobre aquela terra. Mas ele teve medo, ele não quis. Ele não quis até aquele lugar pregar a palavra de salvação para aquele povo. E ele desobedeceu, e ele fugiu para outras terras. E o Senhor mandou um reboliço naquele mar.
Queridos, que nós não venhamos ser como Jonas nessa noite, que nós não venhamos fugir do propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Mas que nós venhamos ser valentes, que nós não venhamos nos acovardar, mas que nós venhamos nos posicionar. Porque se for preciso, queridos, Ele vai mandar a tempestade, Ele vai mandar o grande peixe para você passar por esse processo, para que você venha aprender a obedecer a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Jonas, eu estava ouvindo uma pastora um dia desses pelo Instagram, ela falando que ela era pior do que Jonas. Ela falou, gente, Jonas já estava fazendo reunião no céu para ver quem é essa mulher que está querendo tomar o meu lugar. E eu me identifiquei, porque pensa numa pessoa medrosa, era eu. Covarde, Deus manda e eu não quero, eu não vou fazer e eu não faço. Só que para esses você vai ter o seu processo, porque você vai fugir até certa hora, mas vai chegar uma hora que Deus vai te pegar. Não tem jeito, porque quando chega o tempo, queridos, você não consegue mais fugir da vontade de Deus. E assim comigo também não foi diferente. Eu vivi o meu processo, eu tinha uma vida estruturada espiritualmente, eu tinha um ministério, eu tinha uma célula, e o inimigo veio e pum, puxou meu tapete. E quando eu vi, eu estava dentro da minha casa, fria espiritualmente, frustrada, decepcionada, não queria mais saber de igreja, porque eu fui decepcionada por homens. Muitas das vezes, querida, a nossa decepção vem de dentro da igreja. Entenda uma coisa, querido, a igreja é um hospital, e dentro de hospital existem pessoas doentes, existem as que se curam e aí, infelizmente, as que não querem ser curadas. E muitas das vezes a afronta vem de dentro da igreja, a ferida vem de dentro da igreja, mas nós temos que ter maturidade o suficiente para não nos deixarmos abater com as coisas que vêm. E eu me abati, eu achava que era forte o suficiente. Eu sou uma pastora, nada mais pode me abalar, eu já vivi de tudo. Nascida e criada na igreja, filha de pastores, achava nada mais, já vivi de tudo, igreja. Já vi de tudo, mas não. Eu achava que estava pronta, mas Deus queria mais de mim. Eu achava que já era o suficiente, mas Deus estava exigindo mais de mim, mas muitas das vezes eu me acovardava. Eu achava que aquilo ali que eu estava fazendo já era o suficiente. E o Senhor começou a me mover. O Senhor começou a me mover, até que muitas coisas o Senhor permitiu acontecer na minha vida para que eu viesse me posicionar na posição que Ele queria, não na posição que eu queria. E eu me frustrei. Eu tive o meu momento de crise. Às vezes, não sei se você já passou por esse momento. Eu passei por esse momento, um momento muito triste, de muita decepção. A pior coisa que tem é você se decepcionar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você tem como referência. As pessoas que você tem como referencial, como base. Mas muitas das vezes, querido, o processo faz parte do processo. A decepção faz parte do processo. Para ver se nós estamos prontos para perdoar, assim como Jesus. E comigo não foi diferente. E eu me isolei, eu não consegui mais caminhar. Eu não falo que Deus se afastou de mim, nunca. Porque uma coisa que eu tenho convicção, que eu sempre tive, é do propósito de Deus para minha vida, da chamada dele para minha vida. Mas eu quis me afastar. E eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Eu me frustrei, eu achava, Senhor, como que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Eu era fiel a Ti, eu caminhava na Tua presença, eu fazia tudo certinho. Por que, Senhor, que o Senhor permitiu que essas coisas viessem a acontecer comigo? Mas quem sou eu para determinar o propósito de Deus? Quem é você para determinar aquilo que vem, as situações difíceis, as provações? Nós não somos ninguém, quem dá a última palavra é o Senhor, queridos. E no meio dessa frustração eu acabei me abatendo, eu acabei me esfriando espiritualmente. E eu falei, eu não quero mais fazer nada, eu entreguei tudo. Entreguei meu ministério, entreguei minha célula, eu era líder do Ministério de Louvor. E eu falei, eu não quero mais, agora eu vou ficar em casa, chega, acabou. E eu me abati, mas eu creio que foi um processo, fez parte do processo da obra que o Senhor tinha para comigo.
Não é porque eu era filha de pastores, queridos, que a gente vai ficar isento de certas coisas, não. A salvação é individual. Não é porque você vem, seu marido não vem, ou você vem, sua esposa não vem, que eles vão ser salvos, a sua família vai ser salva por causa da tua busca, não. A busca, a salvação é individual. É individual, então você tem que buscar pela tua. Você tem que correr atrás da tua, porque o dia mau ele vai vir, ele vem pra todo mundo e você tem que estar pronto. O dia mau vem pra mim, eu achava que estava pronta e eu não estava pronta. O vento soprou e eu caí. Eu achava que eu não deveria estar passando por aquilo. Mas quem sou eu para determinar alguma coisa? Nada é em vão, porque se está acontecendo é porque o Senhor está permitindo para te preparar, para te moldar, para te fortalecer, para te capacitar. E hoje eu entendo o porquê de tantas lutas, de tantas provações, para que hoje eu pudesse estar aqui, preparada, capacitada, para falar aquilo qual o Senhor tem me direcionado. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E o Senhor me resgatou, queridos. Ele me resgatou e Ele tem me resgatado, porque eu cheguei numa calamidade espiritual tão ruim que eu achava de mim mesma. Eu falava: Senhor, se o Senhor tem uma obra na minha vida, o Senhor restaura a minha vida espiritual, porque de mim mesma eu não tinha forças. Eu não tinha forças para caminhar para a igreja. A minha carne queria as coisas desse mundo. Eu falava pro meu esposo: eu não quero mais. Eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais saber. Eu quero sair, eu quero curtir a vida. E ele chorava também, frustrado, porque essa não era a pessoa que ele tinha conhecido, né? Ele me conheceu na presença. Nós nos conhecemos na presença. No retiro de carnaval da igreja de jovens. Foi uma situação muito difícil, mas fez parte do nosso processo para que hoje estivéssemos aqui, fazendo a vontade do Senhor. E como eu disse, de mim mesmo eu jamais estaria aqui. Mas assim como o Senhor chamou Moisés, o Senhor me chamou. Assim como o Senhor chamou Moisés para salvar aquele povo, resgatar aquele povo do Egito, da mão de Faraó, da escravidão, da servidão. Porque existia uma promessa. Assim o Senhor me chamou, assim o Senhor te chamou, porque existe uma promessa. E nessa noite, se você tem se posicionado como Jonas, assim diz o Senhor, Xeremondarai, Acanteremanai, não é mais tempo. Não é mais tempo de se acovardar. Não é mais tempo de fugir do chamado. Não é mais tempo de fugir da responsabilidade. Porque o Senhor conta com homens e com mulheres de Deus, ousados, para fazer a obra dele. Porque nós estamos só no início de uma grande obra. Isso aqui é só o início. Vocês gravem isso que eu estou dizendo hoje, porque eu estou dizendo pelo Senhor. Isso é só o início. A obra vai crescer. Ministérios tomarão forma. E é comigo e contigo que o Senhor conta. É comigo e contigo, e não é mais tempo de sermos como Jonas. Porque se você for como Jonas, o Senhor vai permitir que você seja engolido pelo peixe. Ele vai permitir que você passe pela prova, para que você aprenda a ser obediente ao que Ele te manda fazer. Porque existe um propósito. E se você já está passando por esse propósito, o Senhor abre a tua mente espiritual nessa noite para que você venha entender. Porque às vezes a gente passa por diversas situações, diversas provações e a gente não entende, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que, Senhor, se eu estou fazendo tudo certinho? Mas é o Senhor provando a tua fé, para ver se você está pronto mesmo. Para ver se você está preparada mesmo para segurar o rojão. Porque tá aqui na frente também fazendo a obra do Senhor não é fácil não, querida. A gente sofre ataque. A gente sofre luta espiritual. A gente perde o sono na madrugada. A gente sofre guerra. Mas para isso você tem que estar pronto. Temos que estar pronto para a responsabilidade que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Existiu uma promessa para o povo.
de Israel. E a promessa era a libertação, era a terra prometida que mana leite e mel. E qual é a promessa que o Senhor tem para a tua vida? Porque o Senhor nos faz promessas. Ele me fez promessas. Foi tudo muito rápido na minha vida. Eu me recordo quando eu fui separada diaconisa na casa do Senhor. Nossa, parecia que eu ia ser ungida pastora, de tão nervosa que eu fiquei. Gente, eu me tremia toda e eu chorava. Aquele temor, sabe? Aquela sensibilidade, aquele choro. E eu me recordo quando Deus usou a apóstola Andréia. Ele falou, se prepara, porque será muito rápido. Existe uma multidão de mulheres atrás de você. Em menos de um ano eu fui ungida presbítera. E depois em menos de um ano eu fui ungida pastora. E realmente foi muito rápido. Eu era uma menina. Se eu não me engano, quando eu fui ungida pastora, eu acho que eu tinha 18 ou 20 anos. É, 24. Eu era uma menina. Não tinha nem a Sofia ainda. Muitas das vezes as coisas de Deus é tão rápida que a gente não entende. As pessoas me olham assim, você é pastora? Muitas das vezes eu já tentei. Às vezes eu fico no lugar assim, fico quietinho. Quando a pessoa descobre, você é pastora? Eu fico quietinho. Mas não adianta a gente se esconder, não. Porque quando Deus quer, Ele faz. Eu me recordo também quando eu estava trabalhando na Aveso, depois desse processo todo, eu falei, eu não vou mais trabalhar para Deus não, agora eu vou trabalhar para o homem, na minha rebeldia. A rebeldia muitas das vezes cega a nossa visão. E uma vez trabalhando lá na mega loja, a maior loja da empresa, em frente ao Shopping Grande Rio, a loja lotada, tinha, acho que de vendedor tinha mais de 10. Sem contar os clientes que estavam em loja, o supervisor chega. Do nada o supervisor chega de longe, Pastora Aline! Aí eu, meu Deus, todo mundo, bum, 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 todo mundo olhando pra mim. Eu, meu Deus, como que esse homem soube disso? Ele veio até a mim, eu, Jesus, que vergonha, todo mundo aqui vai saber que eu sou pastora. Aí ele apertou minha mão, Pastora Aline, né? Tô sabendo. Aí eu, gente, mas quando Deus quer, assim, não adianta fugir, Ele vai lá no fundo do poço. Mas Ele vai te resgatar, porque existe um propósito. Existe uma promessa. E quando Ele tem promessa, não adianta onde você esteja. Tu pode estar no fundo do poço, tu pode estar no lamaçal do pecado, mas Ele vai lá e te resgata. Ele vai lá e te levanta com mãos fortes e te diz, filho, eu tenho uma promessa. E ela ainda não acabou. E assim o Senhor faz na minha vida e na tua vida. E no tempo do Senhor eu saí daquela empresa porque atrapalhava a minha vida espiritual. E veio todo um processo. Veio o processo de enfermidade da minha sogra. Foi onde o Senhor começou a quebrantar o meu coração. Foi ali onde o Senhor começou a tratar comigo. E eu abri mão daquilo que me afastava do Senhor, da vontade dEle, para dar mais atenção para minha família, porque o inimigo cega. E eu estava já abrindo mão da minha família, porque eu não queria saber de mais nada. Porque o meu esposo nunca abriu mão da vontade do Senhor. Como meu pai disse no aniversário do Azaf, ele teve todos os motivos para desistir, mas ele não desistiu. Eu fui a pior mulher do mundo para esse homem, mas o homem não desistiu de mim. Esse homem me ama mesmo. Esse me ama. Porque eu falei, quero ver se ele não vai me largar. Quero ver se agora ele vai de tão ruim, de tão cega. Porque é isso que o inimigo faz, para nos afastar da promessa, para nos tirar do nosso foco, do propósito que Deus tem para nossa vida. Mas ele nunca desistiu de mim. E quanto mais ele lutava, mais eu relutava. Quanto mais ele lutava, mais eu relutava. Porque ele me colocava, me aproximava de Deus. Ele me aproximava do propósito que Deus tinha para minha vida e para a vida dele. E eu não queria. Eu não queria estar aqui. Eu achava que eu não precisava disso. Senhor, meu marido tem uma vida estabilizada. A gente não precisa estar aqui. A gente não precisa se anular da nossa vida, os nossos sonhos.
Não que a gente tenha que se anular aqui, não, porque tudo é uma administração. Mas eu achava que nós não precisávamos viver essa responsabilidade. Mas outrora ele falava, nós aceitamos a unção, nós recebemos a unção. Já existia uma promessa. Já existia uma promessa, não adianta fugir. E no tempo dele, ele cumpre, no tempo do Senhor. E assim o Senhor fez. Ele usou o processo de enfermidade da minha sogra para trabalhar no meu coração. O coração estava de pedra, o coração estava duro. O coração estava magoado, estava angustiado, estava rancoroso. Mas foi todo um processo, foi todo um trabalhar. E muitas das vezes Deus usa situações na minha vida e na tua vida para trabalhar no nosso interior, para nos quebrar, para nos fazer um vaso novo. Então, não questione situações que você vive muitas das vezes que você não entende. É o Senhor te preparando. É o Senhor te preparando para cumprir o propósito dele na tua vida, queridos. Se posicione, não relute. Não relute. Porque se tiver que passar pelo ventre do peixe, você vai passar. Mas a promessa, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. E assim o Senhor fez, assim o Senhor está fazendo. Nós entramos num propósito de oração com Deus. E falamos, vamos. Eu falei, tá bom, então já que é isso que o Senhor colocou no seu coração. E Deus fala, queridos. Deus fala conosco em sonho. Deus falava muito comigo em sonhos. E Ele fala nos nossos corações, no dia a dia. Ele usa situações. E hoje estamos aqui, mais de um mês, fazendo a vontade do Senhor. Cremos que é só o começo. Eu creio que é só o começo. Como eu falei, jamais eu estaria aqui sem um esboço. Mas eu sei, queridos, quem me chamou em todo o tempo. Mesmo quando eu estava afastada, mesmo quando eu me distanciei da presença, eu nunca duvidei que foi Deus que me chamou. Eu nunca duvidei da unção que Ele derramou na minha cabeça. Eu nunca duvidei. Então, se você acredita nesse propósito, abra o teu coração para a vontade do Senhor. Abra o teu coração, se disponha. Eu sei que vem o medo. Eu sei que vem a dúvida. Eu sei que vem aquela covardia. Mas abra o teu coração para a vontade do Senhor. Porque existe um propósito aqui nesse lugar. Existe uma porta de salvação aqui nesse lugar. Vidas precisam ser resgatadas. Vidas precisam ser libertas. E é comigo e contigo que o Senhor conta. Assim como Ele usou Moisés para libertar aquele povo, assim Ele quer te usar para libertar essa geração do lamaçal do pecado, da escravidão do inimigo. Porque o mundo é enganoso. Ele vem com coisas lindas, coisas maravilhosas, mas no fundo você sabe, vem o vazio, vem a tristeza, vem a depressão, vem a enfermidade. O inimigo dá com uma mão e tira com as duas. Mas o Senhor não. Ele bate a porta, ó. Eis que estou à porta e bato. Ele é educado. Ele não invade como inimigo. Vê a casa vazia e entra, invade. Não. Ele está à porta do teu coração, ele está batendo. Se alguém abrir a porta, entrarei em tua casa e com ele cearei e ele comigo. Ele está abrindo, está batendo na porta do teu coração. Agora cabe a você se abrir para ele ou não. Se abrir para a obra que Ele tem para a tua vida ou não. Se abrir para a obra que Ele tem para a tua casa ou não.
Tome conta. Ele te chama como coluna nessa noite, como cabeça da tua casa, da tua família. E cabeça tem que se posicionar. Tem que estar na posição de prontidão para ser usado pelo Senhor. Não é mais tempo de andar prostrado. Não é mais tempo de andar frustrado. Se o teu processo te trouxe feridas, te trouxe mágoas, o Senhor está aqui nessa noite para te curar. Curar o teu coração, curar a tua alma. Porque a promessa tem que se cumprir. Até quando? Até quando? Como eu falei, eu me frustrei, eu me feri. Mas até quando eu ia ficar me lamentando das coisas que aconteceram? Até quando vamos ficar se lamentando das nossas decepções, das nossas feridas? Não é mais tempo. É tempo de posicionamento. É tempo de posicionamento. Em nome de Jesus. Você chegou até aqui. E a partir de agora, Deus começa a fazer tudo novo em sua vida. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você gostaria que também ouvisse essa mensagem. Curta e se inscreva no canal para que você possa receber novos vídeos. Fica na paz e Deus te abençoe.